Ó, nós vamos fazer essas pautas aí melhorar um pouquinho, né? Vamos, traz o... Isso. A gente fala assim, olha... Olha, Jesus voltou e vamos seguir o conselho do monarca e melhorar a pauta, hein? Civilização de 40 mil anos descoberta e você vai saber tudo aqui agora. E mesmo a Amazônia. A Amazônia tem sido foco. Tem muitos arqueólogos, né? Até nas minhas lives lá chamamos arqueólogos tratando da ocupação amazônica, que na verdade remonta aí a 8, 10 mil anos, né? Ah, é? Já tem essas informações? Já tem essas informações. Caralho, que da hora. Eu acho muito legal esse negócio da Amazônia, porque... Não sei se você já viu esse argumento, mas há quem argumente que a floresta amazônica ela não é natural. Ela foi planejada por um povo antigo e eles falam de uma terra especial que tem na Amazônia que foi... Terra Preta. É Terra Preta, exato. Que é uma terra que não é natural e que foi criada por uma civilização através de composições químicas da terra mesmo para criar uma terra super nutritiva para no final eles terem produção de alimento abundante vindo da floresta. As teorias... Vai ser melhor que terra plana muito, hoje. Assim, a da arqueologia da Amazônia, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que existia uma noção de uma escola americana, né? Que, na verdade, a Amazônia teria sido ocupada aí... Quer dizer, a América do Sul, 11 mil anos, e nós aqui na Amazônia, 9 mil. Né? Hoje esses números já não batem, né? A Niete Guidon, arqueóloga lá da Universidade São Raimundo Nonato, rapaz, lá do Piauí, né? Ela fez uma série de estudos que inicialmente foram contestados e tal, mas hoje muitos arqueólogos, né, são favoráveis. A arqueologia, a escola americana acha que não, mas ela consegue datar a presença de população aqui com 40 mil anos. 40 mil anos? E tem situações, por exemplo, se eu não me engano, não sei se foi no centro do Brasil, né, um nativo, né, assim, né, um combate, um dos nossos ancestrais, né, em combate com uma preguiça gigante, morreu, né? Ele matou a preguiça, mas a preguiça caiu em cima dele, né? Então ele morreu junto com a preguiça. E como elas já estão extintas há mais de 20 mil anos, então teria, né? Uma prova. Caralho, eles acharam esses ossos? Essas coisas. Entendi. Então, eu já ouvi esses comentários, né? Mas o fato é que, assim, a gente tem a presença humana no Brasil, na América do Sul, ela é muito maior do que se pensa. Agora, como eles chegaram lá, é que está sendo a nova discussão, porque eles não vieram pelaquela velha história lá de cima, das aleutas, né? Ponte de gelo, aleutas, desceram pelo México, chegaram aqui, né? Eles não vieram. Então, se pá, os humanos saíram daqui, a gente nem sabe, né? Surgiu daqui, a gente nem sabe. Eles estão, né? Pô, se tem 40 mil anos o negócio que eles estão encontrando, e o outro lugar, no outro mundo mais antigo que a gente tem 13... Você tem 30 mil anos ali de história a mais aqui, tá ligado? Tem. Mas lá também deve ter mais. Assim, aquela coisa que eu comento pra você que, assim, na verdade, não são cidades, assim, né? A gente não sabe como é que esses grupos se organizavam, né? Agora, a Terra Preta é uma produção dessas culturas, né? E aí não tem só isso, né? Essas culturas da Amazônia, né? Elas criaram... eu não conhecia, foi até um arqueólogo... Uma das lives, com um arqueólogo comentando comigo, falando sobre os chamados aterrados. Eles, na verdade... Porque, veja bem, a pessoa fala, não tem pirâmide na Amazônia. Gente, a gente tem que pensar que existe uma geografia no local. Então, você vai usar os materiais que tem para você produzir, né? Não vai ter pirâmide na Amazônia, porque não vai ter pedra para você fazer isso, né? Eles vão fazer as construções de outra forma, né? E, assim, qual é a necessidade daquela população de fazer pirâmide? Entendeu? Então as pessoas pensam, não, pirâmide é sinal de evolução, né? Não. Cada porque é um feito de engenharia incrível. Incrível, né? Mas assim, cada sociedade tem sua solução para... Né? Bom, a Terra Preta é um feito de engenharia incrível também, né? Se for para pensar. A gente não consegue replicar até hoje. A ciência moderna não consegue replicar, saber a fórmula da Terra Preta para replicar. E tem Terra Preta lá, a pessoa está plantando a Terra Preta. Pois é. Tá? E aí o que acontece? Tem os aterrados, que são verdadeiras ilhas, né? Aterrados em ilhas, onde, na verdade, aldeias, né, eram construídas em cima. E está até hoje lá esse negócio, né? Então tem alguns outros mistérios na Amazônia que a gente não dá muita atenção,
por conta assim, até da dificuldade, assim, os materiais são mais perecíveis, né? A dificuldade de você... Tem que ser um trabalho mais de arqueologia mesmo, não só das narrativas, porque você não tem escrita, né? Tal. Fora que, pô, fazer um trabalho de arqueologia no deserto deve ser bem mais fácil do que fazer no meio da floresta amazônica, né? Tu imagina o inferno que não deve ser de inseto, de bicho, de não sei o que. Tigre e tudo. Tigre não tem, mas tipo... Sim, então, assim, uma coisa que muitas pessoas não sabem, por exemplo, que essa ideia de geoglifos no mundo inteiro, na Amazônia também tem. Tem. Até se ele colocar aí, botar geoglifos na Amazônia, a gente vai encontrar... Vamos, quero ver, põe aí. O Coca tá com uma mão só, então tenha paciência com ele. O IFAM fez até um livro, tá em PDF, quem quiser, é fácil. Você bota lá geoglifos na Amazônia, que são catalogaram uns 500 geoglifos feitos, né, por sociedades. Olha aí. Só, né? Esses geoglifos, eles são produtos de culturas, né, antigas na Amazônia. Né? Eles dataram já isso, não? Olha, aquela coisa, alguns de 6.000, 8.000, depende, né? Entendi, mas é antigo pra caralho. Surpreendente. Exato. Que durou tanto tempo. Agora, por que a gente consegue ver esses geoglifos hoje? Né? Por uma coisa ruim, desmatamento. Né? Consegue ver por causa do... É ruim e é bom, para essas pessoas. Para os arqueólogos é bom. Porque senão a gente não teria acesso a esses geoglifos. Entendeu? Sim. Né? Só que hoje tem uma tecnologia, né, que é chamado LiDAR, né, que é uma tecnologia de raio laser que vai mapeando em cima da floresta. Então, ele mapeia todas as estruturas. Se a gente usasse o LiDAR, com certeza ia ver isso sem precisar de ter desmatado. Né? Não era necessário, né? Isso aí foi casual, porque acontece? O cara desmatou, né, para fazer alguma coisa, né, na terra dele, e aí ele viu. Né? E essas valas aí tem 3 metros de profundidade, 1,5 metro. O negócio parece até uma fundação de uma cidade, sim. Até, né? Não sei qual o tamanho desse... Não, são grandes. Ele tem aí, alguns tem mais de 100 por 100 metros por 100 metros. Assim. Porra, é interessante. E ali um estádio de futebol. Pode ver que tem alguns que são conectados entre si, né? Isso. E a TV desistiu. Mas provavelmente, talvez, né? Aqui a gente tá fazendo especulações, mas poderia ser realmente a fundação de uma cidade antiga, né? E assim, os arqueólogos da Amazônia trabalham com essas populações indígenas, no sentido nativas, que desenvolveram isso, né? Estudam esse negócio. Então, assim, a Amazônia tem muito a oferecer ainda de pesquisa, né? E como que é o financiamento dessas pesquisas? Porque aqui, para mim, parece que o mundo com a tecnologia começou uma nova corrida arqueológica. Sim. E o Brasil, para mim, vai ser o point dessa corrida arqueológica. Sim. Então, imagino que o nosso governo anterior e o novo já estão investindo nisso pra caramba. Um dos problemas que a universidade tem é justamente o quê? É verba, né? Para fazer pesquisa de campo. Pesquisa de campo e tal. Você tem muitos problemas sociais, então acaba desviando mais para o lado social, está passando fome do que você... E a gente não resolve a fome e também não resolve a pesquisa. Fica com os dois problemas ao mesmo tempo. Então, assim, mas hoje, assim, basicamente são as universidades que vão bancando isso. E seria muito bom se a iniciativa privada, por algum mecanismo, né, pudesse associar as universidades, pelas fundações, as universidades têm fundações, né, em que tivesse aí acho que já tem, mas não sei se fazem, mas tivesse redução de imposto, alguma facilidade fiscal. As empresas de farmacêutica, eles poderiam pagar coisas arqueológicas e ao mesmo tempo pedir para pegar amostras de plantas para produzir novos remédios. Tanto de planta que a gente nem sabe quais propriedades terapêuticas que pode ter que tem lá, né? Não, tem uma parceria dessas que ajudasse, né, assim, a não onerar tanto o Estado, vamos dizer assim, com essa, porque é muito trabalho, né? E a iniciativa privada ajudando nesse aspecto. Então, por exemplo, você pegar um avião, um helicóptero para colocar o LiDAR, né, você contratar um serviço desse não é barato, né? Porque senão, com certeza, os arqueólogos da Amazônia estavam todo mundo fazendo. Não vou lá não, faz o seguinte, o helicóptero vai lá, faz a varredura, aí depois eu vou pensar se eu vou botar o pé naquele negócio lá. Né? Seria o certo, né? O estratégico se fazer. Fazer negócio. Então, por exemplo, recentemente, há um ano e pouco, foi descoberta pirâmides na Bolívia de terra, né? Feitas de terra, muito dentro da floresta amazônica, né? Pelo LiDAR, por esse sistema. Mas eles já tinham noção lá, porque eles já estudavam aquela cultura. E falaram, olha, tudo indica que naquela região ali tem uma estrutura
E aí eles conseguiram patrocínio e tal, no LAIDA foi lá, ó, realmente está aqui. Então, ele já sabe que está lá, daqui a pouco eles se organizam, né, verbas e tal, montam uma expedição para fazer um levantamento. Porque se meter no meio do mato desse não... Deve ser caro pra caramba, deve custar milhões uma expedição bem feita pro meio da Amazônia para escavar Olha, uma... Rapaz, eu não tenho ideia, assim, né? Assim, mas eu acho que O não é helicóptero barato. só vai... Bom, 30 mil de gasolina de helicóptero, aí 200 mil para levar os equipamentos. Mais a mão de obra, alguns milhões, algumas dezenas de milhões para fazer um projeto desse. Eu imagino assim, por exemplo, não sei se chega tanto aí, mas mesmo assim, vamos supor que é um lugar muito inóspito. O cara não vai chegar por terra, tem que chegar, derrubar a clareira, como se fosse uma coisa militar mesmo, abrir uma clareira, Sim. né? Permissão lá para acabar com aquelas árvores ali, né? E tal. Pouca coisa. Né? E aí fazer uma clareira e montar uma base ali, então o helicóptero vem, abastece e volta, né? O cara tá escavando, tá, vai e volta. Entendi. Então, isso, por exemplo, isso não é... A gente vê em filme essas coisas, né? Sim. Né? Mas isso é talvez uma possibilidade para explorar, porque a Amazônia, assim, a Amazônia entrou muito, houve uma questão muito política envolvendo a Amazônia nos últimos anos, né? Mas a parte disso é uma área que tem, sim, muita exploração, né? Tem bons arqueólogos trabalhando, as universidades federal do Pará, né? E da Amazônia mesmo, eles estão trabalhando, e a ideia desses estudos sobre os geoglifos, né, que acontece mais na Amazônia Ocidental, mais ali do meio da Amazônia para o Acre ali, né? Isso acontece mais do lado de lá, não do lado, né, pro Atlântico, assim, né? Então, tem muita coisa que pode ser, né, para ser estudada, já se estudou muita coisa, já se chegou muita, né? Algumas coisas assim inacreditáveis, por exemplo, né? Nossa, 40 mil anos, se a gente descobrir se isso realmente está confirmado que tem uma civilização de... Para mim, isso tinha que explodir a mente de todo brasileiro. Hoje, assim, eu vi uma publicação, né? O Eduardo Gomes é um dos arqueólogos mais importantes, ele tem um livro falando, né, de 8 mil anos, né? Mas eu já vi trabalhos que já colocam em 12 mil anos dessa presença, já dessa sociedade mais complexa trabalhando ali. Pode crer. Né? Então, assim, o estudo da Amazônia é um estudo, assim, que não é minha área, né? Assim, mas não tem, porque não dá tempo de a gente pegar tudo, né? Pô, se você for ser expert em todos os cantos da história, você vai ter que viver 30 mil anos e não vai conseguir ainda. Não pode ter família, não pode ter ninguém, né? Não pode, né? Tem que ter berço de ouro, pode ter conta, não pode ter... Só pode pensar nisso, né? Sim. Então, mas assim, é uma área que acho interessante, tem trabalho. O outro lado também, um problema nosso, a ideia da academia, é que a gente faz pouca propaganda da gente, né? Eu já conversei com o Serjão, que é professor de física e tal, ciência, e ele fala que existia uma resistência da academia em ocupar certos espaços da internet, assim, como se a internet fosse tirar a credibilidade que ele possui como um acadêmico, né? Isso é uma coisa que foi mudando, né? Aposte grátis no Olha, momento. falaram tanta asneira aqui que já entrou até propaganda. Pessoal, ó, lembrando que essas paradas de aposta aí é só para maior de 18 anos e eu não tô recebendo absolutamente nada nesse canal por estar passando essa propaganda. Pô, e se você assistiu até agora esse corte, por favor, já deixa o teu like aí e coloca o que você tá achando, hein? Bora! Desde 2002, né? Naquela época eu tinha terminado meu mestrado, né? E conheci um grupo de professores, né, que nós tínhamos uma visão um pouco diferente. A gente precisa, assim, a população não tem que vir até a gente tem que ir lá. Sim, e vocês têm material para entreter a galera, porque, pô, vocês estão falando de redescobrir toda a história da humanidade, isso é muito interessante. E outra coisa, assim, eu fiz uma tese de doutorado que o Estado pagou isso. Eu pelo menos, quando terminei minha tese, o mestrado fiz sem bolsa, mas o doutorado eu fiz com bolsa. E botar na cabeça o seguinte, veja, o Estado pagou esse negócio, eu tenho que devolver isso para a sociedade de alguma forma. E assim, a minha área é muito específica. Eu falei, bom, gente, então eu vou devolver de outra forma, eu vou devolver trabalhando na área de ensino, ampliando isso, facilitando a linguagem, levando isso, né? E aí uma das coisas que eu pensei, aí congreguei um grupo de professores, aí o Pedro Paulo Funari, que é da Unicamp aqui, o professor Carlan, que é na Universidade Federal de Alfenas, né? Tem professores da Universidade Federal do Paraná. O que a gente faz? Gente, vamos nos oferecer para quê? Para as revistas.
Então, em 2002, a gente começou a se oferecer para ajudar as revistas da Aventura na História, não sei o que da história. Pô, nós vamos fazer essas pautas aí melhorar um pouquinho, né? Vamos, traz o... Isso. A gente fala assim, olha, a gente não Quero nada em troca, eu quero quero só divulga o meu nome aí. divulga o nome, divulga ali, olha, conhecimento, né? E isso deu muito certo. A gente chegou a um ponto com mais de 10 revistas, né? E eu indicava os pesquisadores de divino, facilitava para os repórteres, que os caras ficam enlouquecidos às vezes. É conhecimento né? da humanidade, né? Sendo divulgado. Facilitava. Então, assim, né? Então, assim, é uma coisa que assim, eu estou devolvendo no meu doutorado aquilo que o Estado, né, pagou para mim. Um investimento que a sociedade fez em você. Em mim, de alguma forma. Então, essa é a política. A gente faz isso ainda hoje. Hoje um pouco menos, porque algumas revistas saíram, né, pararam, né? Então, agora vocês vêm no podcast, nos podcasts. Pode, pô. O podcast tem um efeito muito mais poderoso. É digital, né? E esse tema Egito, ele é muito recorrente em podcast gringo, entendeu? Os gringos, eles são ficcionados por esse tema, o tema Egito, inclusive a Amazônia. Eles vivem falando da Amazônia nos podcasts. Então esse é um tema que tá muito em alta lá fora, e tudo que tá em alta lá fora fica em alta aqui no Brasil eventualmente. Então eu acho que você tá num nicho muito interessante nesse momento da história da humanidade. É um momento legal de você ser um arqueólogo, na minha opinião. Então, é isso que eu vou comentar com meus colegas, esses colegas, porque assim, tem professores que não gostam de fazer isso. É a natureza dele, não é nem porque ele tem preconceito, é a natureza dele. Ele não tem... não, vou ficar aqui na frente. Ele é um cara dos livros, ele quer ficar lá sentado no seu porão dos livros, lendo porrada de livro, fazendo estudo e tal. Assim, ele até conversa com você, mas tá aqui falando, com câmera aqui, um montão de gente tá vendo. Não é a praia dele, a praia dele é dar aula, né? Não, um monte de gente vendo também, né? E ainda pessoalmente, que é pior ainda, né? É um grupo, né? Então tem alguns que não gostam desse negócio, né? Mas não é preconceito, eles não têm, né? Não pensa que é essa... São pessoas acostumadas às coisas do jeito que eram antes. É tradicional, né? Sim. Então. Agora, tem um grupo, não, que é o grupo que está... Hoje, se a gente pensa, isso que você colocou é verdade. Houve um tempo aí que assim, o professor que está numa mídia é mais, assim, pô, cara, não é muito legal. Hoje, se você procurar no YouTube, por exemplo, você tem vários programas de arqueologia, com os arqueólogos comentando, ensinando. Eu mesmo dou aula, às vezes, para meus alunos. Eu sou de história, mas eu tenho um pé na arqueologia. Então, eu tenho uma disciplina de arqueologia que eu uso muito material visual desses arqueólogos, que estão, os livros, evidentemente, mas eu uso material visual porque é o seguinte, a gente fala, olha só, isso agora, eles estão fazendo isso. Vocês, quando se formarem, vocês não podem perder esse bonde, entendeu? Vocês precisam ser atualizados nessas coisas. Então, existe hoje um grupo que faz isso. Não é muito grande, mas tem, né? Assim, o que há algum tempo não tinha, assim, né? E aí, meu povo, gostou desse corte? Não se esqueça do teu likezão, que ajuda pra caramba. Se você quiser assistir mais, se inscreva nesse canal e tem o link aí do meu canal principal, hein? Meu sonho é chegar em 100 mil seguidores, tá próximo, ajuda lá. Fui. Vai a voz.